E vemos que Isaías, Deus permitindo o profeta Isaías até aquela visão dos tronos da glória. Isaías falou, sabe o quê? Quando ele viu tudo aquilo, ele se maravilhou incomunamente. Como fala que Pedro chorou amargamente. Sabe o que é amargamente? Que quando Pedro falou, ó Senhor Jesus, contigo estarei para sempre, onde o Senhor for eu vou. E Jesus olhando para a criatura humana, com as limitações, falou, Pedro, ainda hoje, Pedro, você negarás o meu nome. E negarás também que teve qualquer vínculo comigo ou com os discípulos da pregação do Evangelho do amor, da paz e do perdão de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Pedro estando ali, Jesus já tinha sido preso, se brincar até mesmo crucificado e passado por outras dimensões. E uma certa pessoa falou, esse aqui também é um deles, esse aqui se veste com eles, esse aqui estava com eles. E Pedro olhando assim aquela situação, e o olhar de ira, de vingança, sendo manipulada a massa do povo, chamado a massa populacional, sendo manipulada desde o princípio, porque os grandes impérios, meu irmão, meus irmãos e irmãs, eles tinham o Coliseu como ponto de diversão ao povo, ou seja, o fardo que eles colocavam no povo, nas famílias, em todas as tribos de descendentes de todo lugar do mundo, eles colocavam o Coliseu, alguma coisa para dar entretenimento ao povo, para não haver revolta. E ali havia gladiadores, escravos de outras tribos, de processos de rivalidade, de partilha de herança, em todo o canto do mundo. E eles prendiam como escravo. E não é mistério também, segredo, meus irmãos, que algumas tribos tão evoluídas, sendo eles alguma coisa muito forte e eterna, pegava o líder e o rei ou o chefe e não fazia nada contra ele. Sabe o que fazia? Vendia ele como escravo. Esse era o pior castigo, pior que a morte. Um rei, um de descendência real, de sangue real, que tinha guardado os zelos do Senhor e obedecido o Senhor e honrado o pai e mãe, para que prolongasse os seus dias na terra, de vida na terra. Eles foram apenas processos temporários. Então vemos que Isaías, ele estava preocupado, que ele falava, ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória, o Altíssimo. Santo, 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 santo és o Senhor dos exércitos. Porque quando fala Senhor dos exércitos, significa que podemos imaginar uma hipótese, uma lacuna, algo que fica estigando assim, que cada coisa é uma dimensão. Cada coisa que existe ou já existiu no passado, presente ou futuro. Na verdade, dependendo do objetivo, não existiu, pode existir, existe, existirá, e é uma coisa infinita. Porque Isaías, sendo um profeta, ele falou, ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Porque habito entre um povo de impura língua, um povo de impuro coração, ai de mim. Ele reconheceu a humildade, porque a palavra fala assim que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. A partir do momento que nós reconhecemos que somos seres inferiores, de matéria, carnal, mortal, frágil, e tendo como Senhor o principal e único consumador e consumidor de toda a glória. Porque Isaías era homem de Ezequias. Ele fala, no ano do reinado do rei, quando morreu o rei Ezequias, Isaías. Não, Isaías era homem do rei, junto ao rei, era um conselheiro, profeta do Senhor ao rei Ezequias. E Ezequias tinha aquela influência, Isaías tinha aquela. Só que morrendo Ezequias, perdeu o quê? O poder de amizade e de articulação, de expansão de Isaías. Porque o novo rei que veio, que era o filho de Ezequias, muitas das vezes não tinha
afinidade, aquela confiança com Isaías. Então Isaías reconheceu, ai de mim que vou perecendo, que era uma transição de reinado de poder. Mas Deus no seu trono falou assim, ou deve ter falado, me perdoe, ajude Isaías. A palavra diz, não qual, fala assim, e um dos, não tem nada a ver com os três. Os três estão mantendo o posto deles lá, em outra dimensão celestial e suprema. Muito além da nossa imaginação. E aí, ajude Isaías. A palavra diz que um serafim, um ser angelical, voou rapidamente. Sabe o que é rapidamente? Mais ou menos assim, ó. Tá entendendo? Foi até o altar com uma tenaz, como se fosse uma turquesa, mas especificamente para pegar alguma coisa que venha causar algum dano, correr, como brasas ou algum tipo de coisa. Então, uma turquesa é algo que pega, porque chamada brasa do altar. Brasa do altar, a brasa viva, as pedras vivas. Ajude Isaías. Que ele fala, ai de mim que vou perecendo. Perecendo é o quê? Se acabando, um processo de não sei quantos milhões de quilômetros ou que seja lá. E vi coisando em centenas de metros e diminuindo, fracionando, até chegar em pontos e de pontos, até chegar em coisa incalculável. Então Deus falou, aí disse que o serafim voou e tocou primeiro. Tocou, ele falou assim, a sua iniquidade foi tirada. Olha que maravilha. E tocou também o coração dele e os lábios, assim, a boca. A sua iniquidade foi tirada. Aí Deus pegou e falou assim, o serafim, aí, assim, quem enviaremos para que leve a palavra do Senhor, a nossa palavra? Dizia e tal, está aquele silêncio. Aí Isaías, cheio do poder da unção do Espírito Santo, porque foram renovados, foram revestidos, redimidos e ungidos com unção única, falou, eu, Senhor, envia eu. O Senhor falou, quem enviaremos para que leve o evangelho, a nossa palavra? Isaías falou, eu, Senhor. Aí ele falou assim, com o quê? Isaías falou, eu irei e serei um profeta, Senhor, que leva a tua palavra. Pois as minhas iniquidades foi curado. O Senhor tocou, permitiu que um serafim, um anjo, um ser celestial, tocasse com uma brasa tirada do seu altar, com uma tenaz, tocasse os meus lábios e o meu coração, o meu peito, o meu tórax. Ou primeiramente o tórax. Então imagina, e as iniquidades foi curado.